Provérbios capítulo 31, do verso 2 ao verso 7, está escrito: Meu filho, o que você está pensando? Filho que gerei e dediquei a Deus. Não esbanje seu vigor com caçadoras de fortuna, mulheres promíscuas que desgraçam os líderes. Os líderes não podem agir como tolos, enchendo a cara de vinho e de cerveja, sob o risco de perder a noção do que é certo e errado e prejudicar o povo que depende deles. Para aqueles que têm o costume de ler e de estudar a Bíblia, sempre que nos lembramos de Provérbios 31, o que nos vem à mente no primeiro momento é a figura da mulher virtuosa, que é descrita e exaltada a partir do versículo 10. Mas poucas vezes paramos para atentar aos primeiros versos, que são um forte apelo para que um rei se mantivesse sóbrio e defendesse a justiça. Temos que entender que essas são as palavras de uma mãe para um filho que é rei. Alguns poderão dizer assim: então esses ensinamentos não servem para mim, são direcionados apenas para aqueles que estão em posição de liderança. Isso não é verdade. Todo ensinamento bíblico é proveitoso para nós. Nesse caso, basta enxergarmos o rei como a figura de autoridade sobre um povo, aquele que tomará decisões importantes que vão determinar o futuro de uma nação. Quando estamos, por exemplo, à frente de uma família, na condição de pai ou mãe, nossos filhos, nossas finanças, nossos relacionamentos, tudo isso vai depender da maneira como vamos conduzir a nossa vida. Nós não somos reis nem rainhas, mas se tivermos uma família que se espelha em nós, temos que ter cuidado com cada passo que dermos, ou a cada escolha que fizermos. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz que se alguém não cuida dos seus parentes, principalmente da sua família, negou a fé, e é pior que o descrente. A mãe do rei Lemuel lembra que ele foi gerado por ela e que a sua vida foi dedicada ao Senhor. Todos nós nascemos com o propósito de glorificar o nome de Deus. Quando fazemos a vontade do Senhor, observando os ensinamentos dos nossos pais e nos afastando do mal, essa é uma atitude que vai agradar a Deus. A seguir, há uma palavra importante, no sentido de que o rei não deveria desperdiçar seu vigor com mulheres que só querem se aproveitar do seu dinheiro, mulheres promíscuas que desgraçam os líderes. A maioria dos casamentos, quando termina, é por causa de uma traição. A decepção e a dor de ser traída ou traído dificilmente é suportada ou superada por aqueles que são atingidos por esse mal. E para encerrar, o texto nos alerta sobre os prejuízos que serão experimentados por aqueles que encherem a cara de vinho e de cerveja. A Bíblia diz que pessoas assim passam a agir como tolos, de forma insensata, perdem a noção do que é certo e errado e prejudicam quem depende deles. Quantos casamentos, quantos relacionamentos também acabam por causa do uso excessivo do álcool e das drogas. E quem mais acaba sofrendo com tudo isso são os filhos. Aqueles que deveriam ser o porto seguro da família, a primeira referência à figura de Deus na vida dos filhos, o pai e a mãe, acabam permitindo, com as suas atitudes, que a família seja destruída. Paulo também disse a Timóteo que aqueles que quiserem ser líderes deveriam ser pessoas de boa reputação, fiéis aos seus cônjuges, de fácil relacionamento, hospitaleiros e que não deveriam ser muito chegados ao vinho. Tem muitos homens que desejam uma mulher virtuosa como esposa, mas se esquecem de que eles primeiro devem ser homens segundo o coração de Deus. O Senhor não aprova o jugo desigual. E isso tem muito mais a ver com a nossa vida espiritual, com o nosso caráter, o nosso comportamento,
como homens e mulheres de Deus, do que simplesmente fazermos parte ou não de uma igreja, de uma instituição. Carteirinha de membro não é sinônimo de integridade. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, é maravilhoso nos dedicarmos ao estudo da Tua palavra, pois ela é viva e eficaz. E por meio dela nós somos confrontados, somos ensinados, edificados e exortados, para que nos tornemos melhores a cada dia. Queremos te agradecer, pois o Senhor tem ministrado ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Que essa palavra, Pai, chegue até aqueles que ocupam hoje qualquer posição de liderança, em qualquer esfera da sociedade, e provoque uma reflexão que leve a uma mudança de atitude. Que sejamos homens e mulheres virtuosos e que a nossa família experimente o fruto da nossa atitude de consagração e de santidade ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se no canal e se torne membro se quiser apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.